meus queridos cineimaginários, sejam bem-vindos a mais uma review. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo e, claro, curtir o vídeo. Chegamos aí ao final de The Last of Us, uma das séries mais esperadas do ano. Pra mim, olha, por mais que eu nunca tenha jogado o game, no momento em que essa série foi anunciada, não é, com as pessoas que estavam envolvidas, eu já estava imediatamente interessada. Craig Mazin, o responsável aqui pela série, também é a pessoa responsável por, pra mim, uma das melhores séries limitadas dessa última década, Chernobyl. Então eu tava muito curiosa pra ver o que ele iria fazer. E aí você me coloca o Pedro Pascal e a Bella Ramsey no elenco. Independente se eu joguei o jogo ou não, eu vou querer assistir essa série. E quem me acompanha nas redes sociais pode ter notado que eu não publiquei coisas sobre a série, não é, memes ou qualquer outra coisa, eu dei minhas impressões sobre os episódios, mas é porque eu não quis ficar refém semanal. Eu fui assistir a série ao longo dessa última semana, não é? Eu gosto de assistir aos poucos, né? Então foi um episódio por dia, 2 no máximo, pra combinar no domingo e assistir junto com todos os quase do mundo o último episódio. E antes disso, eu queria ficar um pouco mais inteirada sobre o game. Então, eu também fui atrás de assistir um gameplay, não é? Por mais que eu não tenha jogado, eu quis saber, porque uma das coisas que eu via muitas pessoas falarem ao longo das semanas era o quão absurdamente maravilhosa essa série estava parecida com o game, de tipo, até mesmo objetos no mesmo lugar. E assim, eu vou botar aqui alguns trechos para vocês terem uma noção do nível de detalhes que a série foi para poder realmente recriar momentos chaves do game. Eu fiquei impressionada das locações, até mesmo falas, e é um trabalho realmente de quem foi lá atrás do material original, quis respeitar, viu que o conteúdo original realmente é digno de ser colocado diretamente na série e quis respeitar mesmo o material original, e eu fiquei de queixo caído. Mas claro, recriar as cenas também não é pra mim o que fez essa primeira temporada de The Last of Us funcionar ou não. Porque, vamos lembrar, eu vi muita gente reclamando que o Joel tava muito manso, que o Joel é isso. Gente, vamos tirar o gameplay aqui da cabeça, mas também vamos analisar que grande parte do que o Joel faz no jogo, você quem está controlando, né? Eu acho que essa série teve um cuidado bem grande em fazer um desenvolvimento de personagem entre o Joel e a Ellie. Eu acho que o Pedro Pascal e a Bella Ramsey têm uma química incrível. É impressionante como o Pedro Pascal vai ser sempre o daddy, né, o papai da internet, porque primeiro da Mandalorian, o Mando com o Grogu e agora o Joel com a Ellie. O cara realmente é o pai solteiro mais famoso de Hollywood. Eu fiquei muito impressionada com a Bella Ramsey. Eu nunca esqueci ela das últimas temporadas de Game of Thrones. Achei uma personagem que podia ter sido muito mais desenvolvida, até porque a atriz deu um show e aqui, mais uma vez, ela deu um show. Uma das adições que eu mais gostei dessa temporada foi o livro de trocadilhos, né? Eu achei uma piada recorrente bem bacana que ajudou até mesmo a você ver o aumento, assim, você vê o crescimento dos laços entre o Joel e a Ellie. Eu achei muito fofo um momento, acho que lá pelo episódio 4, não é? Em que os dois estão tentando dormir e ela fica provocando ele, soltando as piadas sem graças do livro. E não me admira que o take que eles chegaram a usar foi em que os dois realmente estavam rindo, não era coisa do roteiro, os dois atores não estavam se aguentando daquelas piadas idiotas. O Pedro Pascal é um cara que, com o passar dos anos, eu acho que eu não consigo mais ver algo que esteja, no qual ele esteja e não ir atrás. Ele se tornou um desses atores em que você quer continuar acompanhando, não importa o gênero, não importa se é filme, não importa se é série. A forma como a série trabalhou o Joel, não é? Eu acho que não tem quem não tenha assistido o primeiro episódio e não tenha ficado de coração partido em ver ele perder a filha daquele jeito. E ver o cara, à medida que ele vai passando os episódios, não é? O laço dele com a Ellie irem se aprofundando. Mas também há um ponto em que, olha, uma das melhores cenas pra mim, uma das cenas que mais me tocaram no último episódio foi quando ele finalmente começa a falar um pouco mais sobre si mesmo pra Ellie, não é? E começa a falar como ele não é mais tão assombrado pelos demônios do passado como ele costumava ser e que ela tinha sido a causa disso. Ele não chega a falar diretamente, mas foi uma cena muito bacana. E você também vê a mudança dos semblantes do Joel do primeiro pro último episódio. O cara sempre de carranca fechada lá no início. E no último episódio ele tá
bancando o pai pra Ellie, vendo que ela tá cabisbaixa e tentando animar a menina ao longo do episódio todo. Vamos lá, os personagens secundários. A Anna Torv como a Tess, eu acho que é a representação perfeita da personagem pra série. Eu vi algumas pessoas reclamarem do terceiro episódio, não é o episódio do Bill e do Frank, mas eu honestamente achei talvez o episódio mais tocante de toda a temporada. O game dá a entender que o Bill talvez seja gay, mas aqui o nível de carinho e detalhes na história dos dois. Olha, eu não liguei nem um pouco de estar diferente do game, porque eu acho que foi uma evolução. A história do Bill na série e a história do Bill no game, a história do Bill na série não tem nem comparação, é muito superior. É tipo, eles dois tiveram o melhor possível diante do cenário apocalíptico desse mundo. Mas assim, por mais que eu tenha gostado da série como um todo, 2 episódios pra mim foram um tanto mais problemáticos. Por exemplo, o episódio 4, eu sei que a história do Henry e do Sam foi bastante aumentada, não é? Eu vou começar falando sobre os dois. Eu acho que a história foi também perfeitamente traduzida aqui. Eles trouxeram alguns elementos diferentes, não é? No caso aqui o Sam, ele é deficiente auditivo. No entanto, aumentaram a história pra incluir esse grupo de revolucionários que tomaram conta de Kansas City, a personagem da Melanie Lynskey, que é a líder, não é? Tem toda uma historinha que eles contam do irmão dela, que no caso foi a pessoa que era a pessoa que inspirou os demais a fazer esse levante contra a Fedra. Mas, honestamente, no geral, eu achei um aumento de história desnecessário. Eu não vi nada de interessante nessa revolucionária, no grupo. Foi só realmente... A única coisa que, pra mim, que essa história extra nos levou é aquele confronto no final, não é? Que a gente vê aqueles vários infectados atacando. Mas é tipo, há uma cena semelhante no game, não é? Em que o Joe, a Ellie, o Henry e o Sam têm que fugir dos infectados. Então é tipo, analisando no geral, eu não achei essa adição a mais necessária ou muito interessante. Eu acho que outro episódio que muita gente também teve problema, eu também tive, foi o episódio 7, em que a gente vai conhecer um pouco mais da história da Ellie, como ela foi infectada. A gente é apresentado a Storm Reid como a Riley, não é? Que era essa companheira da Ellie na Fedra e se tornou uma dos vagalumes. Eu achei a história desnecessariamente alongada. Com certeza foi o episódio em que eu senti mais o peso da duração. É uma coisa que podia ter sido contada em meio episódio. Diferente do caso do episódio 3, em que a gente foi parar pra conhecer a história do Bill e do Frank, era tipo uma historiazinha contida, separada, mas que você pôde sentir todo o peso daquela relação. Esse episódio focado na Ellie com a Riley, eu só sentia os minutos passando e pensando: vamos, chega ao ponto logo, chega ao ponto logo. A gente já sabe pra onde essa historinha aqui vai levar. Por mais que tenha momentos semelhantes ao game, foi com certeza o episódio mais cansativo pra mim. Gabriel Luna como o Tommy, eu queria ter visto um pouco mais da parceria entre ele e o Joe. Desde que o cara foi o motoqueiro fantasma e agente da SHIELD, ele é um ator que eu fico curiosa pra ver pra onde é que ele vai. Eu queria ter visto um pouco mais dele aqui. Mas agora vamos chegar no último episódio, que com certeza foi o que mais me deixou chocada. Joe toma a decisão, uma decisão extremamente forte, egoísta, e que vai ter um peso enorme no futuro. Ainda não, eu já peguei alguns spoilers da parte 2 de The Last of Us. Eu acho que a parte que mais deixou mais fãs irritados, eu fico esperando que eles não façam. Mas enfim, o que eu acho interessante é porque isso faz um contraponto em quando a gente conheceu o Joe com a Tess, não é? Quando eles são apresentados a Ellie e a Tess chega a falar pra Ellie que eles não são boas pessoas, que eles fizeram muita coisa ruim. Nós não somos os mocinhos aqui, a gente só tá fazendo o que é preciso. E por acompanhar o Joe com a Ellie por todo esse tempo, você meio que esquece isso, até que ele toma a decisão mais chocante de todas, não é? Quando ele finalmente consegue entregar a Ellie pros vagalumes, ele descobre que para poder tentar extrair alguma forma de cura da Ellie, eles vão ter que matá-la. Então é tipo, você vai ver o cara perder mais uma filha. E claro que eu me senti péssima pelo Joe, não é? Porque a gente viu o primeiro episódio, vimos a dor que ele já tinha passado, e ver ele conseguir se reerguer e formar esse laço tão forte com a Ellie foi
Foi muito tocante. A cena do 8º episódio, assim, com certeza o 8º episódio foi um dos que mais me revirou o estômago, né? Quando eles se deparam com um grupo de canibais e a cena da Ellie encontrando o Joe, né? A menina completamente traumatizada. Foi um momento muito doce, foi tipo, você viu finalmente esses dois se tornarem uma espécie de pai e filha. Então quando a gente chega no 9º episódio, em que você vê que essa filha vai ser tirada dele, eu fiquei imaginando que ele ia fazer besteira, né? Mas... uau! Não só dele ter trucidado a geral ali dos vagalumes, mas não contar pra ele o que realmente aconteceu, né? Inventar uma história de que não, tinha mais gente como você, não é? Tinha outras pessoas que eram imunes, eles não vão mais fazer vacina nenhuma, não é? Eu invadi um lugar lá, eu consegui te salvar. E ela sentir que tem algo errado, sentir que o negócio não é simples assim como ele tá falando. Ver o desequilíbrio, ver a gente ter todo o trabalho de ter visto esse relacionamento chegar onde chegou pra, na última cena, você começar a ver ele se quebrar. Então a minha sensação, indo pra uma segunda temporada, que Deus sabe quando vai chegar, é saber que esse relacionamento está fadado a desastre. Eu não faço ideia de se eles vão realmente fazer a parte 2 exatamente como no game, não é? Eu ainda não assisti, mas eu já tenho uma noção do que acontece. Mas entrar com essa noção de que Joe não é mocinho. Por mais que seja o Pedro Pascal, o Joe não é mocinho. Se ele era, ele não é mais depois do que ele fez no último episódio. Não tem defesa, não tem como explicar, ou não tem como aliviar pro lado do Joe. Ele fez coisas muito sérias. Então, não importa o que aconteça, no momento que a Ellie tiver alguma noção de que o que ele falou era mentira, o relacionamento deles acabou, não tem mais como recuperar. E agora eu vou chegando aqui no que eu sempre me pergunto aqui, valeu a pena? Com certeza, eu acho que a gente já tá entrando numa era de adaptações de games que estão bem mais promissoras, mais fiéis. E eu acho que essa em particular, essa adaptação, eu acho que ela faz, apesar dos tropeços, não é como eu falei, nem todos os episódios pra mim foram perfeitos, nem todas as adições pareceram muito necessárias e algumas histórias foram esticadas mais do que necessário. Caracterização dos personagens, o desenvolvimento dos personagens, a criação de mundo aqui, é tudo que uma adaptação de game deveria ser. Na verdade, qualquer adaptação, seja de game, de livro, acima de tudo você precisa respeitar a alma do original. E aí tem gente perguntando, Camila, mas eu preciso conhecer o game pra assistir essa série? Não, eu acho que você consegue com certeza acompanhar a série e apreciar a série sem assistir o game. Eu acho que vai ter gente que vai ter alguns problemas com relação... Quem tá acostumado, por exemplo, com um The Walking Dead da vida, não é? Com zumbis à torta e à direita. Eu fiquei um pouco surpresa que os infectados não aparecem com tanta frequência. Eu gosto de quando eles aparecem, eu acho que o trabalho de design ficou incrível. Eles até mesmo chamaram fãs do game pra interpretar algum dos infectados, já que eles conheciam bem os movimentos e como essas criaturas se comportam. Mas eu, em particular, fiquei bem satisfeita com o que eu vi. Fico angustiada, mas animada pra ver a parte 2. E aquele negócio, meus queridos, se vocês tiverem com a abstinência de Pedro Pascal, The Mandalorian já saiu, então a gente só trocou um Pedro Pascal por outro Pedro Pascal. E é isso aí, Cinemaginares, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou da primeira temporada de The Last of Us. Você jogou o game? Não? Curtiu? Não? Se você não for por aqui, por favor, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber notificação de vídeo novo. Curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram para conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau.